eu sou professora de violino, atuo aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu resolvi fazer esse vídeo para auxiliar os meus alunos e os pais desses alunos a conseguirem afinar o instrumento. Já que afinar o violino é uma tarefa muito importante, pessoal, é muito importante afinar o instrumento antes de tocar. E caso você assista esse vídeo chegue até você e você não é um dos meus alunos, do mesmo jeito eu espero que esse vídeo possa contribuir e que você consiga afinar o seu instrumento também da mesma forma, tá bom? Então sejam bem-vindos a esse vídeo e vamos lá! Bom pessoal, então para começarmos a afinar o violino, nós vamos utilizar um aplicativo que você pode baixar no seu celular pelo Play Store. Ele é um aplicativo gratuito, tem para Android e tem para iPhone também. E o nome dele é o Set Corset, que é esse daqui. Eu sempre indico esse aplicativo para os meus alunos porque eu gosto bastante e ele é bem completo. Ele tem, além do afinador, ele tem metrônomo, tem diapasão, dá para você gravar enquanto você estuda. Então ele é bem completo mesmo e a gente vai estar utilizando ele. E para a gente utilizar ele, vamos ter que mexer em algumas configurações que eu vou mostrar agora para vocês, ok? Bom pessoal, como eu falei anteriormente, para a gente conseguir usar esse aplicativo Set Corset, vamos precisar mexer em algumas configurações, tá? Alterar. Esse aplicativo ele vem com duas telas iniciais. A primeira dela é essa tela do metrônomo. Vocês estão vendo que eu estou mexendo aqui nesses números, certo? Onde aparece adágio, larghetto, moderato, andante. Esses nomes são os tipos de andamentos que a gente pode tocar uma determinada música, um determinado repertório. Mas a tela que a gente vai usar é esse daqui, que é o afinador, que é a segunda tela principal desse aplicativo. Clicando no afinador, a gente vai dar um clique no meio da tela e vai abrir essa outra telinha aqui, uma tela branca, e a gente vai mudar algumas configurações aqui. A primeira delas é a frequência. Aqui tá mostrando 440. Lembrando que a frequência que a gente quer afinar é 442. Então a gente vem aqui nesse maisinho e sobe, tá bom? Se a gente fosse tocar com piano, a gente afinaria o violino nessa frequência aqui de 440, né? Mas a frequência que a gente vai afinar é 442, então sobe aqui nessa opção do maisinho, tá? Outra coisa que vamos mudar também é essa opção aqui, onde eu tô brincando aqui, que aparece ali CDE. Geralmente, quando a gente baixa esse aplicativo, ele já vem nessa opção CDE, que são as cifras. As cifras nada mais é do que o nome das notas. Cada letra dessa corresponde a uma nota musical. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, para facilitar a nossa vida, a gente vem aqui na opção de Dó, Ré, Mi. Outra coisa que vamos precisar mudar é essa opção aqui do sustenido, que é esse hashtag, e o Bzinho aqui, que é o bemol. Vamos colocar na opção de sustenido. E é só apertar OK. Vocês podem perceber que quando eu falo, esse aplicativo ele vai reconhecendo o som da minha voz, né? Então, quando formos afinar o violino, precisa estar em um ambiente bem silencioso, porque esse aplicativo ele capta o som ao redor dele. Então, se você estiver falando ou tiver muito barulho no lugar que você for afinar o violino, com certeza o aplicativo ele vai ficar meio maluco, porque ele não vai reconhecer o som que você vai estar tocando, ok? Então, procure um lugar silencioso e tenta aproximar o microfone do seu celular ou do aparelho que você estiver usando bem próximo do instrumento, ok? E é isso. É importante a gente saber o nome de alguns acessórios que a gente vai estar utilizando para afinar o violino, tá? Uma delas são as cravelhas, certo? São 4 cravelhas. Cada corda vai ter a sua cravelha. Com as cravelhas, a gente consegue afinar uma distância maior entre uma nota e outra. Por exemplo, a gente quer chegar numa nota X e no afinador tá falando que a gente está na nota tal. Então, quando a gente quer percorrer uma distância maior entre uma nota e outra, a gente usa esse recurso aqui das cravelhas, beleza? E tem também um outro sistema chamado microafinadores, que são essas partezinhas aqui, são esses pininhos. Eles giram, né, sentido horário e anti-horário, certo? Na corda Mi e na corda Lá, vocês podem perceber que eu não tenho. Eu recomendo sempre para os meus alunos que estão iniciando terem os 4 microafinadores. Alguns violinos não têm um microafinador porque os microafinadores eles barram um pouco a vibração das cordas. Enfim, mas para quem está começando, eu acho muito importante ter os 4 microafinadores. É justamente para facilitar na questão da afinação, tá bom? E, como o próprio nome diz, microafinador, eles são para pequenas modificações no som. Então, ele não vai percorrer uma distância tão grande quanto as cravelhas, né?
Então, por isso, microafinador. É só quando a nota, tipo assim, já tá... Faltam bem, tipo, uns cabelinhos pra chegar na nota, pra tá afinada, e a gente vai lá e aumenta, né, sentido horário ou anti-horário pra afrouxar. Então, os microafinadores são pra modificações bem sutis. É importante a gente saber quais são os nomes das cordas do violino. A primeira corda, o nome dela é a corda Mi. A segunda corda, a corda Lá. Terceira corda, corda Ré. E a quarta corda, corda Sol. Todas essas cordas, gente, elas têm um tipo de frequência. O que é frequência, Mônica? A frequência, elas são as vibrações por segundo. Resumindo, são os hertz. Eu vou estar afinando aqui na frequência de 442, que é a frequência que geralmente a gente usa para tocar em orquestras. E a frequência dessas notas, elas podem variar, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente for tocar com um piano, né, fazer um dueto, violino e piano, a gente precisa mudar a afinação do violino para combinar com a do piano. A afinação do piano, ela é uma afinação temperada. O piano, ele é afinado em 440 Hz. Então, se a gente afinar, por exemplo, o violino em 442, ele não vai casar com a do piano, e aí vai chocar esses sons, e aí vai ficar desafinado, né? E pra quem escuta vai ficar um som meio desagradável, porque o piano vai estar afinado de um jeito e o violino vai estar afinado de outro jeito, então não vai casar esses sons, entende? Então, quando a gente for tocar com um piano, a gente precisa afinar de acordo com a afinação do piano, 440. Então, a corda Sol, por exemplo, ela vai ter uma frequência de 196 Hz. A corda Ré, ela vai ter uma outra frequência, certo? Porque é outra corda. Então, ela vai ter uma frequência de 295 Hz. Então, ela tem que aparecer esse número, 295 Hz, beleza? A corda Lá, ela vai ter uma frequência de 442. E a corda Mi vai ter uma frequência de 662. Por que dessa frequência? Porque existem outras notas de alturas diferentes, mas com o mesmo nome, certo? Que são as notas agudas e graves. A gente tem no nosso sistema, né, da escala, as 7 notas musicais, né? Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E essa escada, né, essa sequência de notas, elas se repetem infinitamente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e aí por aí vai infinitamente, né? O que vai mudar é a frequência dessas notas, ou seja, cada nota vai ser um pouco mais aguda do que a outra, ou mais grave, né, se for ascendente ou descendente. Então, por exemplo, eu quero afinar a corda Lá, que eu quero chegar naquela frequência de 442 Hz, certo? Porém, no violino a gente tem uma outra nota Lá, que é mais grave, ó. Que é esse Lá. Lá. Bem grave, minha voz quase não alcança porque eu sou soprano. Mas não vem ao caso. Essa nota que a gente tocou que é mais grave, ela pode aparecer ali no afinador, né? E ela vai ter uma frequência bem mais baixa, porque é uma nota mais grave. E a frequência que a gente quer, ela é mais alta, que é 442, né? Então, por isso que é importante a gente estar atento a essa numeração das frequências das notas. E referindo-se a essas notas que eu mencionei, que é a escala, né, uma escada, literalmente uma escada, né, uma nota mais aguda que a outra ou mais grave que a outra, se for ascendente ou descendente, né, subindo ou descendo, ela tem uma sequência, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E no afinador vão aparecer algumas alterações. Por exemplo, esse símbolo que parece um hashtag, o nome dele é sustenido, e o bemol também, que é um Bzinho. E esses são os acidentes. O bemol, ele diminui a nota em meio tom e o sustenido aumenta a nota em meio tom, certo? Então eu vou deixar aqui uma tabelinha com as notas, o que vem antes e o que vem depois, que é importante a gente saber para conseguir afinar a nota, tá? Aqui do violino. Então, por exemplo, a gente quer afinar a nota Lá, mas no afinador tá aparecendo, por exemplo, uma nota Sol. Então a gente sabe que o Sol ele vem antes da nota Lá, né, de acordo com a tabelinha ali. Então a gente precisa subir essa afinação para que a nota chegue na onde que a gente quer, que é a nota Lá. O que muitas vezes acontece é que o aluno ele passa dessa frequência de que cada nota tem
E aí, por isso que a corda arrebenta, a corda estoura, porque você passa daquela frequência, né? Como esse vídeo é voltado para iniciantes, para quem tá aprendendo a tocar violino, né? Para auxiliar principalmente os pais dos meus alunos, vamos tocar aqui com o pizzicato, né? Que é tocar com o dedo. Esse pizzicato é um termo italiano que vem de beliscar as notas, né? Então a gente vai beliscar literalmente as cordas com os dedos, por isso a gente vai usar o polegar. Então pode apoiar aqui, ó, a lateral do violino na sua perna direita e vai segurar o braço do violino com a mão esquerda, beleza? E aí vai tocar as notas aqui com o polegar. E aí, quando vocês forem tocar no pizzicato com o polegar, vocês podem tocar em cima dessa região preta aqui, ó, do violino, que é chamado de espelho, tá? Eu não recomendo tocar no pizzicato aqui nessa parte, porque essa parte é onde a gente passa o arco, né, ó. E aí, como a gente passa o breu, que é uma resina, então aqui fica meio sujo, né, fica meio pegajoso, porque o breu, ele tem esse aspecto, né, meio grudento, né, então se você sem contar aqui também que aqui é uma região mais tensa, né, aqui é uma região mais dura, então provavelmente pode machucar um pouquinho o dedo, enfim, toquem nessa parte aqui que é mais macia, tá, em cima do espelho. No afinador aí, no Sand Corset, vocês vão perceber que vai aparecer um ponteirinho vermelho, ele sempre fica se movendo para a direita e para a esquerda. Quando esse ponteiro vermelho estiver para o lado direito, a nota ela vai estar um pouquinho alta. Então, provavelmente a gente vai ter que voltar. Na cravelha, se a gente precisar voltar, vai ser no sentido para o nosso rosto, para afrouxar a corda, tá? E o ponteirinho vermelho ali do afinador, se ele estiver para o lado esquerdo, quer dizer que a nota vai estar um pouquinho baixa. Então, a gente vai precisar subir essa nota para chegar na nota que a gente quer, na afinação, naquela frequência que vai corresponder à corda que a gente vai estar afinando, ok? Então, se a gente precisar apertar, a gente vai como se estivesse empurrando ela, vai girar no sentido para frente, para apertar, né? Para esticar essa corda. E se a gente for usar o microafinador para afrouxar, a gente vai girar o microafinador no sentido anti-horário, para a gente voltar essa afinação. E se a gente quiser subir essa afinação, a gente vai girar o microafinador no sentido horário, tá bom? Para a gente elevar essa nota, para subir essa nota na frequência que a gente quer. Bom, então depois dessa introdução, acho que tá na hora da gente colocar em prática, né, e tentar afinar o violino. A primeira corda que vamos afinar vai ser a corda Lá, que é a segunda corda, certo? Eu desafinei ela, então ela vai estar desafinada para eu conseguir afinar junto aqui com vocês. Vocês podem perceber que aí na tela do afinador tá mostrando um Sol sustenido. Então, de acordo com aquela tabelinha, o Sol sustenido, ele vem antes do Lá. Então, a gente precisa subir essa nota em meio tom. A gente vai vir aqui na cravelha da corda Lá e vai girar ela como se estivesse empurrando o objeto, né? Girando. Primeiro voltem um pouquinho em sentido ao rosto de vocês, para não correr o risco da corda arrebentar. E depois empurrem ela, tá? Então, voltei e agora vou subir de novo. Bem pouquinho, tá, gente? Gira um pouquinho e confere. Gira um pouquinho e confere. Porque se você girar muito, a afinação pode passar e correr o risco da corda arrebentar. Então, girei um pouquinho e vou conferir. Apareceu um Lá ali, verdinho. Ele já tá na frequência de 442, só que vocês podem perceber que o ponteiro vermelho, ele tá mais pro lado esquerdo, pro lado direito. Então, essa afinação tá um pouquinho alta. Então, a gente precisa voltar essa afinação. A gente vai vir aqui no microafinador, porque como já tá na corda Lá, então, lembra que o microafinador é para pequenas alterações. Então, como já está na nota Lá, que é a nota que a gente quer, que é a segunda corda, ela tá só um pouquinho alta, uns cabelinhos mais altos. Então, a gente volta aqui no microafinador, certo? Que é o segundo pininho aqui, no microafinador. Então, eu vou voltar em sentido anti-horário, certo? Porque eu quero voltar. Então, confiro, ó. E está afinado. Corda Lá, ok.
Agora a gente vai pra corda Ré e vai fazer o mesmo procedimento. A gente confere, né, primeiro aqui no afinador. Chega bem perto, né? Aqui tá mostrando uma nota Lá. Então, a frequência dela aqui tá mostrando, ó. Opa. 221. E a frequência que a gente quer na corda Ré é 295. Então, falta mais um pouquinho, né? Então, a gente vai vir aqui na cravelha da corda Ré, ó. Confira sempre. Vai ser a segunda aqui do lado esquerdo, né? Com o violino de frente pra nós. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai subir. Então, eu volto um pouquinho e subo. Eu vou subir. A minha cravela, ela tá voltando um pouquinho. Quando eu aperto, ela volta. Então, quando isso estiver acontecendo, você vai empurrar a cravelha em sentido para dentro da caixa de cravelha, que é esse sistema aqui. Você vai empurrar a cravelha e vai girar ao mesmo tempo para a cravelha não voltar, beleza? Então, eu vou vir aqui de novo. E aí, confiro, né? Gira um pouquinho, confiro a afinação. Aqui tá mostrando uma nota Si, a frequência de 248, então falta mais um pouco. Lembrando, a frequência da corda Ré é 295, né? Então a gente precisa subir mais. O Dó, frequência de 262, tá subindo. Então, gira um pouquinho mais. Volta pro seu rosto e empurra novamente. Voltar e empurra. Sempre conferindo, tá? Gira um pouquinho, confere, gira um pouquinho e confere pra evitar da corda arrebentar. Opa, subiu, Dó sustenido. Então, do Dó sustenido pro Ré falta meio tom, estamos perto. Então, gira mais um pouquinho, volta e gira. Então, confira. Apareceu um Ré na frequência de 295, porém, o ponteiro vermelho ele tá mais pro lado esquerdo, então a gente precisa subir essa afinação, levar esse ponteirinho, né, do lado esquerdo até o ponto central ali, né, na zona verde do afinador. Então, como eu não tenho o microafinador aqui da corda Ré, mas possivelmente você vai ter, então, como já tá perto, já está na nota que a gente quer, então você pode girar ali no microafinador da corda Ré. Eu não tenho, então eu vou girar aqui na cravelha mesmo da corda Ré, beleza? Então, eu venho aqui e giro, ó. Volta um pouquinho e giro. Confira. Agora passou um pouquinho, o ponteiro vermelhinho ali do afinador tá mostrando que ele tá indicando que tá mais pro lado direito, então passou um pouquinho da afinação, então eu volto. Então, venho aqui de novo, volto. Confiro. Tá quase ali na zona verde. Volto mais um pouquinho. Voltei muito, subo de novo. Isso é muito comum acontecer. Às vezes você tá quase chegando ali, falta na trave e você não vai, mas é normal. Não desistam. A corda Ré ela passou um pouquinho ainda. Como eu não tenho microafinador, geralmente a gente tem um truquezinho pra nota ficar ali certinha no lugar, já que eu não tenho microafinador. Então eu puxo a corda um pouquinho, é claro, né, sem fazer muita força, senão você vai arrebentar a corda, não queremos isso. Então você vai puxar um pouquinho aqui, ó, a corda, ó, pequeno, um leve puxãozinho assim, só pra corda voltar ali na corda Ré, ó. Mais um pouquinho, bem levezinho, vou puxar e confiro. Só mais um pouquinho. E está afinada. Agora a gente vai pra corda Sol, vai fazer a mesma coisa. Na corda Sol a gente vai fazer o mesmo procedimento, vai conferir aqui, a corda Sol é a quarta corda, a corda mais grossa, ó, vai ser a primeira cravelha aqui do lado esquerdo, quando ele está de frente pra nós.
Então, confiro no afinador. Aqui tá mostrando uma nota Fá. Frequência de 185, e a frequência que a gente quer é 196. Então, eu venho aqui, né, subo, volto um pouquinho e subo novamente, ó. Travei aqui, volto um pouquinho e subo. Continua na nota Fá, volto um pouquinho e subo novamente. A corda passou um pouquinho, né? Então eu volto. Bem pouquinho e confiro. Tá ali no meio termo, eu também não tenho o microafinador da corda Sol. Então eu vou vir aqui na cravelha, falta só um pouquinho. Então gira bem, só um toquezinho bem sutil. Aqui na cravelha da corda Sol, ó. Bem pouquinho. E confiro. Passou um pouquinho, como eu não tenho um microafinador aqui, eu vou dar uma leve puxadinha aqui na corda, para ela chegar na afinação que eu quero. Puxa um pouquinho, ó. E confiro. Deu uma passadinha, dou uma puxadinha aqui na corda. E afinadinha, ok? E agora a gente vai pra corda Mi. É muito importante também, pessoal, outra coisa, vocês tocarem uma nota que soe, tá? Não fiquem tocando assim várias vezes, porque o afinador ele não vai reconhecer o som que você está tocando. Então, toque a nota e deixe esse som soar, né? Esse som ficar no ar ali, para o afinador entender qual é a nota que você está tocando, tá? E agora a gente vai para a primeira corda, que é a corda mais fininha do violino, que é a corda Mi, certo? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas cordas anteriores. Confere a corda. Que tá mostrando um Dó sustenido, a frequência de 556. E a frequência que a gente quer na corda Mi é 662. Então falta um pouquinho, né? Dó, Ré, Mi, falta 2 tons. Então eu venho aqui na cravelha da corda Mi, ó. É a primeira cravelha do lado direito, apontando o violino aqui pra frente, pra nossa frente, né? Então eu venho aqui na cravelha da corda Mi, volto um pouquinho e subo, tá? Sempre voltando e empurrando depois. Outra coisa, tomem muito cuidado com a corda Mi, porque ela é a mais fininha, né? Então ela é a mais comum de arrebentar, justamente por conta que ela não tem esse revestimento como as outras cordas têm. As outras cordas, vocês podem perceber que elas são um pouco mais grossas. E a corda Mi, ela é puro aço, então ela não tem esse revestimento como as outras cordas têm. Então, por isso, por conta dela ser mais fina, ela é mais comum de se arrebentar. Então, vai com muita cautela, vai afinando aqui a corda em movimentos bem sutis. Aperta um pouquinho, confira, aperta um pouquinho e vai conferindo. Sempre dessa forma, ok? Apareceu o Ré sustenido. Naquela tabelinha, né? Ré sustenido ele está meio tom abaixo de Mi, então a gente precisa subir. Então eu giro mais um pouquinho, volto e empurro novamente. Sempre segurando aqui no braço também, ó, para você ter um apoio para girar, certo? Apoiando aqui em algum lugar, né? Então, a corda Mi ainda tá um Ré sustenido. Lembrando, Ré sustenido é meio tom abaixo de Mi, certo? Então, a gente precisa subir essa afinação. A gente vai vir aqui na cravelha, ó, da corda Mi, que é a primeira, e vai voltar um pouquinho pra nós, depois empurrar ela, ok? Mesma coisa, ó. Volta um pouquinho e empurro ela. Bem pouquinho, tá? Bem sutil. E confiro. Já está na frequência que a gente quer, que é 662, a corda Mi. Como eu tenho o microafinador da corda Mi, então eu vou vir aqui no microafinador, porque já está na nota Mi. Então, como o microafinador é para pequenas modificações, então eu vim aqui, como o ponteiro vermelho ali do afinador está mostrando que ele está pro lado esquerdo,
que é baixo, então a gente precisa subir. Eu venho aqui no microafinador em sentido horário e dou umas voltas ali até chegar ali na zona verde, mostrando ali o central, né? Ponteiro central da afinação. Então confiro. Giro um pouquinho aqui o microafinador, ó. E confiro. Tá quase, giro mais um pouquinho o microafinador em sentido horário. E afinou, ok? Então, a gente fez ali o passo a passo de todas as cordas. Depois que você afinou todas as cordas, é importante você revisar essas afinações para ver se elas não voltaram, ok? Então, vamos ali revisar elas. Primeiro a corda Mi, né, que é a que a gente já tocou agora, Mi. Ok, tá afinado. Corda Lá. Vocês podem ver que a corda Lá voltou um pouquinho, né? O ponteiro vermelho ali do afinador tá mostrando que ele tá mais pro lado esquerdo, então a gente precisa subir. Como eu tenho o microafinador e já está na nota que a gente quer, que é o Lá, que é a frequência de 442, então a gente vem ali no microafinador e gira ele em sentido horário, pra gente subir essa afinação. Então eu giro aqui e confiro. Mais uma vez, giro ele. Giro mais um pouquinho, confiro. Giro mais, confiro. Giro mais um pouquinho em sentido horário. Ok, afinado. Corda Ré é a mesma coisa. O Ré desceu também um pouquinho, como eu não tenho microafinador, eu venho aqui na cravelha. Ok. Corda Ré, ok? E a corda Sol. A corda Sol não voltou, tá ali afinadinha. Então sempre confiram antes. Afinem todas uma por uma, conferindo a frequência, conferindo ali a afinação, cuidado ao girar as cravelhas e o microafinador, muita cautela. Sempre com movimentos sutis, vai girando e vai conferindo a afinação para não correr o risco da corda arrebentar. E depois que você afinou uma por uma, você passa conferindo a afinação. Porque o violino ele é um instrumento, né, produzido de madeira, então se a gente vai pressionando um lado, o outro lado ele vai tendo uma interferência, é uma coisa física mesmo. Então por isso que é importante a gente ir conferindo novamente a afinação para ver se não voltou, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito, muito, muito que esse vídeo ajude vocês a conseguirem afinar o instrumento. Eu fiz esse vídeo mais para ajudar os meus alunos e os pais também desses alunos, né? Que estão ali diariamente ajudando seus filhos nos estudos do violino. E se você não é o meu aluno, do mesmo jeito, né? Como eu falei lá no início do vídeo, que eu possa te passar alguma informação e que realmente eu consiga passar alguma coisa para você conseguir afinar o seu instrumento também, tá bom? Então é isso. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês e tudo de bom, bons estudos para vocês aí com o violino e até mais!